Oiê! Nesse vídeo você vai me ouvir falar sobre o meu relato de parto após uma cesárea e no SUS. Finalmente eu consegui um tempo para conseguir gravar esse vídeo. Eu acho que vai ficar até um pouco rápido porque não tem muita coisa assim para eu falar, mas mesmo assim eu quero compartilhar aqui como foi essa experiência para mim, até porque foi muito diferente da minha primeira experiência, né? Só para contextualizar um pouco aqui, a diferença do meu parto cesárea para esse meu parto normal é de 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses no máximo. E quando eu descobri que eu estava grávida pela segunda vez, a primeira coisa que me paralisou assim foi a questão do parto, por ter tido uma cesárea recente, né? Então, isso me preocupou muito durante a minha gestação inteira. Para quem eu conseguia compartilhar, assim, um pouco da minha gestação, eu sempre falava que eu tava com a minha cabeça só no dia do parto, porque eu não sabia como seria, né? Por fazer o pré-natal no SUS, por ganhar o bebê no SUS, eu não, né? As pessoas ficam um pouco às cegas, assim, de como vai ser. Eles sempre direcionam para um parto normal, mas pode acontecer algumas coisas no meio do caminho. O que aconteceu comigo no meu primeiro parto, que também foi no SUS. De forma resumida aqui, é, eu ia ter um parto normal. Eu fiz tudo para ter um parto normal na minha primeira gestação. Entrei em trabalho de parto, tive dilatação total, só que na hora do parto, ela estava atravessada, então não tinha mais o que fazer. Como eu já tinha é, a dilatação total, não tinha o que fazer, então eu fui para uma cesárea de emergência. E já o meu segundo parto, eu fiquei com muito medo por conta disso, né? De como que vai ser, será que a minha cirurgia, ela tá ok, eu já posso ter um parto normal, né? Então, quando eu dei início no meu pré-natal, a primeira coisa que eu perguntei foi: como que vai ser o meu parto? Porque eu tive uma cesárea recente e eu tô com um pouco de medo em relação a isso, né? E aí as médicas e as enfermeiras sempre falavam: olha, isso não é uma coisa para se preocupar agora. No decorrer do pré-natal, a gente vai ver como que tá a sua cirurgia, como que tá a sua cicatriz. E quem vai falar como que é nascer é o bebê, né? Mas mesmo assim, por não saber se eu iria para uma outra cesárea ou se eu teria um parto normal, aquilo me deixou aflita a minha gestação inteira. Então eu não conseguia aproveitar do jeito que eu queria. Enfim, né? Isso pode ser um assunto para outros vídeos. Mas no dia 14 de abril, eu acordei já com algumas contrações, né? Eu estava completando ali naquele dia 37 semanas e 2 dias. Não passou pela minha cabeça que o bebê fosse nascer naquele dia, no dia seguinte, no caso, por estar justamente com 37 semanas e eu achei que eu iria até as 39 semanas ali, né? Eu amanheci com um pouquinho de contração, só que elas estavam muito ritmadas, bem parecido com o primeiro trabalho de parto que eu tive da minha filha. E aí eu acordei, comentei com o Jason, que é o meu marido, eu falei: eu tô sentindo as contrações um pouco perto uma da outra, assim, mas nada absurdo, não tá doendo tanto, tá bem tranquilo, dá pra eu ficar aqui de boa, né? E aí eu fiquei assim, das 8 da manhã até 1h30 da tarde, e contando as contrações. Eu contava por print da tela mesmo do celular, né? Eu não usava nenhum aplicativo. Então me dava uma contração, eu fazia um print e aí eu ficava comparando qual era o tempo de uma para outra. E o intervalo era de 3 em 3 minutos, e aí conforme foi passando as horas, o intervalo foi aumentando. Até que chegou 1h30 da tarde, parou. Aí eu falei assim: parou. Deve ser só contração de treinamento, né? Parou, tá, eu tô normal, tô tranquila. Daí eu almocei e dormi. Acho que eu dormi umas 2 ou 3 horas assim de tarde. Acordei 5 e pouco, fui pra casa da minha mãe e lá eu tava normal. Minha mãe fez sopa, eu sentei, jantei, repeti, brinquei com a minha filha, tava tudo normal.
Umas 8h30 da noite, começou a voltar as contrações, igualzinho era de manhã. E aí, daí eu comentei com a minha mãe, com a minha irmã, né? Eu falei, olha, eu tô sentindo contração desde manhã, e aí expliquei tudo isso que eu acabei de falar. E aí a minha irmã e minha mãe já começou. Se eu fosse você, eu ia no médico. Se eu fosse você, eu ia no médico. E assim, gente, eu não gosto muito de ir, porque acontece muito, né, de você chegar lá e, não é nada, volta pra casa. Eu não queria ficar ansiosa pra isso, né, até porque eu estava com muito medo, na verdade. E aí eu falei assim, mas tá tranquilo, as dores não estão intensas, tá? De boa. E só que aí, cada contração que me dava, eu falava, ó, tá me dando outra contração. Aí era minha mãe e minha irmã. Se fosse você, eu ia no médico. Se fosse você, eu ia no médico. E o Jason tava trabalhando. Aí, por volta de 11, 11h30 da noite, eu mandei mensagem, porque eu tava começando a ficar irritada com a minha mãe e com a minha irmã, falando, se fosse você, eu ia no médico. Se fosse você, eu ia no médico. Eu falei assim, olha, eu vou só pra despreocupar elas, porque a dor eu tô conseguindo aguentar normal e pra mim tá tudo ok. Não tô tendo nada assim de diferente pra eu poder ir no médico, né? Eu só ia chegar lá e falar, é que eu tô com contração, né? E então eu não tive o rompimento da bolsa e nem o rompimento do tampão, né? Que é um dos indícios também que você pode entrar em trabalho de parto. E daí mandei mensagem pro Jason, falei, olha, me leva no hospital porque as contrações voltaram e minha mãe acha melhor eu ir. Daí ele voltou pra casa, ele jantou ainda e eu fiquei esperando e tudo mais. Pra mim, tudo tranquilo. Aí a gente foi pro hospital. Peguei até uma roupa emprestada da minha irmã, porque eu realmente não passou em nenhum momento na minha cabeça que eu estava em trabalho de parto já. Cheguei no hospital, dei a entrada, tudo normal, fiz o cardiotoco, expliquei para as enfermeiras, levei as ultrassons que eu tinha feito durante a gestação, expliquei tudo certinho para elas, desde o começo do dia até aquele horário que tinha acontecido. Nenhuma delas deu a entender assim para mim que, você já vai ganhar bebê, né? Elas só me encaminharam conforme o protocolo mesmo. Vamos fazer o cardiotoco, vamos fazer o exame de toque e ver o que tá acontecendo. Aí fiz o cardiotoco, tinha uma outra gestante do meu lado e ela tava com muita dor e eu tava, tipo assim, fazendo o cardiotoco. Realmente, não sentindo nada, né? E ela com muita dor, ela expressava assim que ela tava com muita dor. Eu falei, gente, eu vou pra casa daqui a pouco, né? Que isso, né? Não cheguei nesse nível que eu estou vendo as outras grávidas aqui. Fiz o cardiotoco, aí constou algumas contrações durante o exame. Fui pro exame de toque. Fui, expliquei também pra médica, tudo certinho. Daí ela falou assim, olha, vamos fazer o toque, né, e ver como que tá. Daí ela fez o toque, ela falou assim, com quantos dedos de dilatação você acha que tá? Aí eu olhei pra cara dela, né, tipo assim, mas eu tô dilatando? Aí eu falei assim, no máximo 3. Ela olhou com uma cara assim pra mim, ela, você é muito forte, você tá com 9 dedos de dilatação. Aí eu falei assim, não acredito. Eu falei, daqui eu não saio, agora eu vou ter que ganhar bebê. Aí ela falou assim, seu primeiro parto foi cesárea, né? Eu falei assim, foi. Aí ela, mas esse vai ser normal porque ele está encaixadinho. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu comecei a ficar um pouco nervosa, porque eu falei, eu não acredito, eu tava em casa, quase agora tomando sopa, tranquila, e agora eu já vou ter que ganhar bebê e vai ser parto normal. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda, né? Aí eu comecei a trabalhar muito a minha mente, pra eu manter a calma, pra eu ter o controle ali das coisas que estavam acontecendo. Já fui pra sala de parto. Como eu já estava com 9 dedos de dilatação, a bolsa ainda não tinha rompido. Elas esperaram mais um pouco para ver se ia romper de forma natural, mas não aconteceu, então elas estouraram a minha bolsa. Quando estourou a minha bolsa, aí eu comecei a sentir as contrações de uma forma muito diferente, né? Porque diferente durante o meu dia, elas vinham e passavam. Então eu sentia a contração, quando passava eu conseguia descansar, relaxar, quando ela vinha de novo eu aguentava. Já quando estoura a bolsa,
a dor, assim, ela não vai embora, né? Ela fica ali até o bebê nascer. Então, foi um momento que eu senti muita dor mesmo, que começou a me dar muita fraqueza. Eu achava que ia desmaiar, que eu não ia aguentar. E aí eu queria ficar em pé andando, mas eu também não conseguia andar porque eu tava me sentindo muito fraca. Então eu me apoiava muito no Jason pra poder ficar andando ali no quarto. Elas me deixaram super à vontade ali no quarto com o Jason. Só voltavam pra ir acompanhando pra ver se eu já estava com 10 dedos de dilatação. Não precisei de ocitocina pra dar uma acelerada, não precisei tomar anestesia, nada disso. Então foi um parto 100% natural, sem, sem ajuda de nada, né? O meu corpo estava ali trabalhando pra isso mesmo. Daí veio a enfermeira, ela fez o toque de novo, ela falou assim: olha, você já está com 10 dedos de dilatação. Quando você sentir a dor e sentir vontade de fazer força, você faz, porque ele vai nascer. Aí eu, meu Deus do céu, então eu vou deitar. Deitei. Aí elas me deram 2 barras de ferro, uma de cada lado, pra eu poder segurar e fazer força assim, né? Não só pra eu ficar apertando. Então elas me deram, eu segurava, e quando a dor vinha, eu fazia força assim, puxando. Aí, essa hora eu tava já um pouco. Acho que eu tava fora de mim, porque as dores eram muito intensas e sem intervalo, né? Então eu tava me cansando muito rápido, fiz força errada por um tempo, então aquilo me cansou muito mais ainda. Veio uma outra enfermeira e ela me explicou de forma muito paciente como que era pra eu fazer a força pra eu poder ter o bebê logo. E aí ela falou assim: olha, quando vir a contração, você segura forte na barra, puxa pra você e faz força de expulsar. Não é força de que tá doendo, faz força pra expulsar. E aí eu fiz a primeira força assim, ela falou assim: olha, ele já tá saindo. Aí aquela frase típica, né? Olha, papai, já dá até pra ver o cabelinho, né? Eu falei: meu Deus do céu. Aí consegui fazer a força certa, eu fiz umas 3, 5 forças assim. E aí eu sentia realmente que ele estava saindo. É aquela hora que todo mundo fala que é o círculo de fogo, alguma coisa assim, né? Que é quando você sente mesmo que o bebê tá saindo porque você sente queimar muito. E realmente você sente queimar muito. Só que, gente, parece uma mágica, né? Você não sente mais dor, você não sente nada. Então, foi muito rápido o meu parto, né? O meu trabalho de parto, ele começou 8 horas da manhã. Eu fui pro hospital 11, 11h30. 1h40 da manhã ele nasceu. Então foi muito rápido. Daí ele nasceu, já colocaram ele em cima de mim. E aí ele tava muito, 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 muito roxinho. Aí eu fiquei assustada, porque eu olhei assim pro meu peito, né? Aquilo me deu um susto muito grande. O Jason também ficou muito assustado. E aí a gente falou: tá tudo bem? Porque aí já pegaram ele rápido, colocaram ele no berço do lado. E aí entrou um outro médico e começou a fazer alguns procedimentos nele. E eu comecei a ficar assustada, né? Então eu olhava assim pro lado, falava: tá tudo bem, tá tudo bem. E ele falava: tá tudo bem. Só que ele não chorou direito, sabe? Assim, enfim, aquilo deixou a gente muito assustado. E aí depois de um tempo, o médico colocou ele no meu colo. Ele falou assim: tá tudo bem, né? Deixa ela segurar ele, porque ela tá um pouco assustada. E aí ele ficou no meu peito enquanto eu levava os pontos. Eu levei muito ponto, muito mesmo. Eu tive, sei lá, ele 1h40 da manhã. Eu sei que ia dar 5 horas da manhã, eu ainda estava levando ponto. Então foi mais demorado essa parte, né? O pós-parto, ali depois do parto mesmo, do que o meu parto em si. E aí ele tava no meu colo, quietinho. Aí ele já tava ficando a corzinha normal. Depois o médico veio, pegou ele de novo, colocou ele lá em cima do bercinho, ficou fazendo uma coisa ou outra ali. E eu falei: gente, alguma coisa tá acontecendo, né? Daí eu olhei pro Jason e falei assim: olha, vai ali ver se tá tudo bem, né? Daí o Jason foi lá, olhou, aí o médico falou: não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí o Jason voltou e ficou do meu lado. Depois o médico falou assim: olha, a gente tem uma coisa pra falar.
Aí eu falei assim, meu Deus do céu, tipo, aquele momento passa um monte de coisa na sua cabeça, assim. E aí eu já virei e falei assim, pode falar. Aí ele falou assim, o bebê de vocês tem síndrome de Down. E, nossa, aquela hora, aquilo pra mim foi a melhor coisa que eu ouvi, porque dentre tudo que, quando ele falou, a gente tem uma coisa pra falar, nunca ia passar isso na minha cabeça. Passou coisas piores, né? Então, quando ele falou, o bebê de vocês pode ter síndrome de Down, na hora eu falei pra ele, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ele soube dar essa notícia pra gente, né? Ele também não falou com certeza, ele falou que poderia, por conta de alguns traços, e daí ele falou da palma da mão, ele chamou o Jason pra mostrar. A nossa linha da palma da mão, ela termina aqui, né? Essa primeira linha. O bebê com síndrome de Down, a linha ela é retinha assim, até o final. E aí ele explicou outros traços também que ele apresentava, mas que aí precisaria colher um exame, que é o cariótipo, para poder ter certeza. Ali mudou muita coisa pra gente, só que a gente ainda tava no momento de o nosso filho nasceu, tá tudo bem, né? Eu consegui ter um parto normal, vamos com calma, uma coisa de cada vez. Depois eu fui pro quarto, o Benício o tempo inteiro ficou comigo, normal, né? Com 24 horas de vida, ele teve uma complicação respiratória e daí ele foi pra UTI. Na UTI ele precisou respirar com a ajuda de aparelho por alguns dias e aí sim caiu a nossa ficha de que o nosso bebê é atípico, né? Não é um bebê normal, tem coisas acontecendo. A gente procurou se informar muito mais, então a gente soube que por ele ter a síndrome, ele poderia ter alguns problemas de saúde, né? Então, isso nos preocupou mais do que saber que ele tem a síndrome. Então, a gente focou muito em vamos ver como ele está de saúde, em tudo. Então, ele precisou fazer muitos exames ali no período da UTI, ele ficou 15 dias ou um pouco mais de 15 dias na UTI. Eu tive alta e ele ficou. Então, muita coisa aconteceu assim, sabe? Depois que o bebê nasceu, né? A gente tem uma expectativa de o bebê vai nascer, ele vai estar bem de saúde, claro, é isso que a gente espera, né? E é isso que eu desejo. E desejo para todas as pessoas. Que nasça bem de saúde, que fique ali com você o período que tem que ficar, depois você vai ter alta, vai para casa e, nossa, vai seguir a sua vida, né? Pra gente foi completamente diferente, assim, eu passei o sábado inteiro, ele foi pra UTI no sábado, então eu tive alta só na segunda-feira, então eu passei o domingo sozinha no hospital, porque como ele não ficou comigo no quarto, não tinha necessidade de um acompanhante. E como eu tive o parto normal, eu tava me recuperando muito bem e não precisaria. No quarto comigo tinha mais 4 mamães e foi uma parte difícil pra mim, porque a gente monta a mala maternidade e a gente separa as roupinhas ali pro bebê usar, a gente idealiza esse momento, né? E ver que o meu filho não estava ali comigo, isso começou a mexer muito, muito, muito com o meu emocional. Ver as outras mamães ali com seus filhos num momento muito feliz, cuidando, né? Vivendo aquele momento, aquilo ali mexeu muito comigo por ele estar na UTI. E aí eu falei assim, não, eu não aceito ficar aqui triste, eu não aceito ficar aqui isolada, né? Eu quero fazer alguma coisa. Eu vou servir essas mulheres de algum jeito. Então, a que teve parto cesárea, eu trocava o bebê pra ela, porque ela não conseguia muito, ainda tava sem acompanhante. A que tava do meu lado não tinha muitas informações de como fazia pra ter um acompanhante, então eu ajudava ali ela com informações. A outra também tava com o bebê na UTI, ela tava com alguns problemas de saúde, então eu tentava ajudar ela ali. Enfim, eu fiz o que eu pude ali pra poder
não só distrair a minha mente, mas viver aquilo de uma forma mais leve, né? Então eu pegava as coisas que eu levei pro meu filho e eu saí dando ali para as outras pessoas. Então eu dei lenço umedecido, fralda, roupa. Isso me ajudou muito. E esse foi o meu relato de parto. Foi um parto muito bom, muito rápido, graças a Deus. Me recuperei muito bem de saúde. E aí, em alguns outros próximos vídeos, a gente conta como foi receber essa notícia de forma mais detalhada, esse diagnóstico, né? Como tem sido os nossos dias. Hoje o Benício, ele tá com quase 2 meses, então muita coisa aconteceu, muita coisa tem acontecido. Nossa vida mudou completamente. A gente passou e passa por coisas que a gente não imaginaria passar na vida, mas por outro lado também a gente aprende e amadurece de uma forma que a gente também nunca imaginou na vida, né? Então, nos próximos vídeos a gente conta como que é agora com o Benício, né? O resultado dos exames dele, como ele tá de saúde, o que que ele vai precisar fazer aí para poder ter um bom desenvolvimento. E esse vídeo foi mais mesmo para a parte do relato, tá bom? Eu espero ter ajudado você de alguma forma, espero que esse vídeo contribua de alguma forma positiva. Se você teve um parto cesárea e tem medo de um parto normal, se acalma, eu também passei muito por isso, mas deu tudo certo. Busque muita informação também com o seu médico, informações na internet também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e tchau!